Tem momentos em que a alma se cala, porque já cansou de pedir ajuda. Existem dores que ninguém vê, lágrimas escondidas no travesseiro, pensamentos silenciosos durante a madrugada, um coração tentando continuar forte enquanto tudo por dentro parece desmoronar. E talvez seja exatamente assim que você esteja agora, tentando sorrir para o mundo enquanto trava batalhas que ninguém imagina. Mas escute isso com atenção, porque essa oração não chegou até você por acaso. Deus viu cada momento em que você pensou em desistir. Deus ouviu as palavras que você nunca conseguiu dizer para ninguém. E neste exato instante, enquanto você escuta essa oração, algo espiritual começa a acontecer dentro do seu coração. Porque quando a presença de Deus entra em um lugar, o medo começa a perder força, a ansiedade começa a se acalmar, o peso começa a sair dos ombros, e aquilo que parecia impossível começa a mudar. Então feche os olhos por alguns segundos e permita que Deus toque sua vida agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco diante de Ti essa pessoa que chegou até aqui, cansada, ferida e precisando de um milagre. Talvez ela tenha sido forte por tempo demais. Talvez ela esteja lutando sozinha há muito tempo. Mas agora, Pai, envolve essa vida com a Tua presença poderosa. Toca onde ninguém consegue tocar, cura aquilo que ninguém consegue ver. Visita esse coração que já sofreu tanto em silêncio. Senhor, entra agora dentro desta casa, dentro deste quarto, dentro deste ambiente. Que toda tristeza comece a sair, que toda angústia perca força, que toda palavra negativa lançada contra essa vida caia por terra, em nome de Jesus. Porque o Senhor não abandonou esse filho, o Senhor não abandonou essa filha. Mesmo nos dias difíceis, o Senhor esteve perto. Mesmo nas noites de choro, o Senhor estava ouvindo cada oração silenciosa. E hoje, Pai, essa pessoa precisa sentir o Teu abraço, precisa sentir a Tua paz, precisa sentir que ainda existe esperança. Então derrama agora uma paz sobrenatural sobre essa vida. Acalma a mente cansada, fortalece o coração abatido, tira o medo do amanhã. Que toda confusão emocional seja quebrada agora pela força do Teu poder. Senhor, toca também nas feridas emocionais profundas, feridas causadas por rejeição, abandono, traição, palavras duras, decepções e dores que ficaram guardadas dentro da alma. O Senhor conhece cada detalhe. O Senhor sabe exatamente o que essa pessoa está enfrentando. E por isso eu te peço, entra com providência, entra com restauração, entra com cura. Que essa oração marque um novo começo, que essa pessoa volte
impossível para Deus. Nada está perdido quando Deus entra na história. E hoje o Senhor está entrando nessa situação. Hoje o Senhor está tocando essa vida. Hoje o Senhor está dizendo: você não está sozinho. Você não está esquecido. Eu estou cuidando de tudo. Eu estou cuidando de tudo. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu te peço que o Senhor visite agora os pensamentos dessa pessoa. Porque existem batalhas que acontecem em silêncio dentro da mente. Pensamentos negativos que roubam a paz. Medos escondidos que tiram o sono. Preocupações constantes que fazem o coração viver cansado. E talvez ninguém perceba. Talvez ninguém entenda o tamanho da luta interior que ela enfrenta todos os dias. Mas o Senhor conhece tudo. O Senhor vê aquilo que ninguém consegue enxergar. Por isso, Pai, entra agora dentro dessa mente cansada e derrama teu descanso. Que toda ansiedade recue. Que todo pensamento de derrota seja quebrado agora, em nome de Jesus. Que toda confusão emocional comece a desaparecer pela força da Tua presença. Senhor, essa pessoa já tentou ser forte muitas vezes. Já segurou lágrimas para não preocupar ninguém. Já fingiu estar bem, quando por dentro estava desmoronando. Mas hoje ela não precisa esconder nada diante de Ti. Porque o Senhor conhece cada dor guardada no coração. E mesmo assim continua amando essa vida profundamente. Então abraça agora esse filho. Abraça essa filha. Faz ela sentir que o Senhor está perto. Faz ela perceber que ainda existe esperança mesmo em meio ao caos. Senhor, quebra agora todo o peso espiritual que está sufocando essa vida. Tira essa sensação de desânimo constante. Remove esse vazio que nada consegue preencher. Arranca toda a tristeza profunda que tenta fazer essa pessoa acreditar que nunca vai mudar. Porque existe poder no nome de Jesus. Existe cura na Tua presença. Existe restauração quando o Senhor toca uma vida. Pai, eu te peço também que o Senhor visite os sonhos que foram destruídos. Existem pessoas ouvindo essa oração que já perderam a esperança em muitas áreas da vida. Sonhos interrompidos, planos quebrados, portas fechadas, corações decepcionados. Mas o Senhor continua sendo especialista em recomeços. O Senhor continua abrindo caminhos onde ninguém consegue ver saída. Então sopra vida nova sobre essa
entra também dentro dessa casa. Que toda energia pesada vá embora agora. Que toda atmosfera de tristeza seja quebrada, em nome de Jesus. Que esse ambiente seja tomado pela Tua presença poderosa. Que os céus se abram sobre essa família. Que a paz do Senhor alcance cada cômodo dessa casa. Toca nos relacionamentos destruídos. Toca nas feridas familiares. Toca nas palavras duras que machucaram profundamente. O Senhor tem poder para restaurar aquilo que parecia impossível. E hoje nós declaramos que haverá mudança, haverá cura e haverá testemunho. Porque quando Deus entra em uma situação, tudo começa a mudar. Senhor meu Deus, existem feridas que essa pessoa nunca contou para ninguém. Dores silenciosas que ficaram guardadas durante anos dentro da alma. Momentos difíceis que marcaram profundamente o coração. Talvez ela tenha sido rejeitada, abandonada, humilhada ou decepcionada por pessoas que amava. Talvez tenha ouvido palavras que destruíram sua autoestima e fizeram ela acreditar que não era importante. Mas hoje, Pai, eu te peço que o Senhor entre nesses lugares escondidos do coração e cure aquilo que ainda dói. Porque ninguém consegue seguir em frente carregando tanto peso emocional sozinho. E o Senhor não criou essa pessoa para viver aprisionada na tristeza. Então quebra agora toda corrente emocional. Remove toda dor acumulada. Arranca toda marca deixada por traumas, rejeições e sofrimentos antigos. Senhor, mostra para essa pessoa que ela continua valiosa aos Teus olhos, que ela não foi esquecida, que ela não perdeu o propósito, que a história dela não terminou na dor. Pai, muitas vezes o inimigo tentou convencer essa pessoa de que não existia mais saída. Tentou fazer ela acreditar que nunca seria feliz novamente. Mas hoje, o Senhor está quebrando toda mentira. Porque existe um futuro preparado por Deus. Existe um novo tempo chegando. Existe uma restauração sendo liberada sobre essa vida. Então toca agora nesse coração profundamente. Faz essa pessoa sentir o Teu amor envolvendo cada parte da alma. Que toda sensação de solidão desapareça agora. Que toda tristeza profunda comece a sair. Que toda vontade de desistir seja arrancada pela raiz, em nome de Jesus. Senhor, levanta essa vida novamente. Dá forças para continuar. Dá coragem para enfrentar os dias difíceis. Dá fé para acreditar que o milagre ainda pode acontecer. Porque o Senhor nunca perdeu o controle de nada. Mesmo quando tudo parecia confuso, o Senhor continuava trabalhando em silêncio. Mesmo quando essa pessoa chorava escondida, o Senhor estava perto ouvindo cada lágrima. E hoje, o Senhor está trazendo consolo, paz e renovação espiritual. Pai, derrama também sabedoria sobre essa vida. Mostra os caminhos certos. Fecha portas que precisam ser fechadas.
Afasta pessoas que só trouxeram dor e confusão. Protege essa pessoa de todo mal visível e invisível. Que nenhuma palavra negativa tenha força contra ela. Que nenhum ataque espiritual prevaleça. Que nenhuma obra contrária permaneça de pé diante da tua presença poderosa. Porque o Senhor é maior que qualquer luta. O Senhor é maior que qualquer problema. E hoje essa pessoa vai sair dessa oração mais forte, mais renovada e mais perto de Deus. Senhor, Pai querido, talvez essa pessoa tenha começado essa oração sem forças, até para acreditar que algo poderia mudar. Talvez ela esteja cansada de esperar respostas, cansada de lutar, cansada de tentar permanecer firme enquanto tantas coisas dão errado ao mesmo tempo. Existem dias em que o coração simplesmente fica exausto. Dias em que o silêncio parece pesado demais. Dias em que a fé enfraquece por causa das batalhas constantes. Mas é exatamente nesses momentos que o Senhor se aproxima ainda mais. Porque o Senhor nunca abandona quem está quebrado por dentro. O Senhor nunca ignora um coração ferido. Então visita agora essa vida com teu poder sobrenatural. Derrama uma força nova, renova aquilo que estava morrendo por dentro. Levanta essa pessoa do chão emocional onde ela caiu. Senhor, toca agora onde existe desânimo. Toca onde existe medo. Toca onde existe insegurança. Existem pessoas ouvindo essa oração que já perderam a alegria de viver. Pessoas que acordam todos os dias carregando um peso invisível dentro do peito. Mas hoje o Senhor está trazendo alívio. Hoje o Senhor está trazendo descanso para a alma cansada. Então quebra agora toda a opressão espiritual, que toda tristeza profunda sai agora em nome de Jesus. Que todo sentimento de incapacidade desapareça. Que toda voz negativa que dizia você não vai conseguir seja silenciada pelo teu poder. Porque o Senhor está dizendo hoje: eu estou com você. Pai, eu te peço também que o Senhor visite a vida financeira dessa pessoa. Existem contas atrasadas, preocupações, noites sem dormir, medo do amanhã. Existe gente ouvindo essa oração sem saber como vai continuar. Mas o Senhor continua sendo Deus de provisão. O Senhor continua abrindo portas inesperadas. Então entra com providência sobre essa vida. Abre caminhos onde parece impossível. Derrama oportunidades, recursos e soluções. Que nunca falte pão sobre essa mesa.
Toca também nos relacionamentos. Cura amizades destruídas. Cura feridas dentro da família. Restaura casamentos abalados. Afasta toda mentira, orgulho e divisão. Que a paz do Senhor reine dentro desta casa. E acima de tudo, Pai, faz essa pessoa sentir Tua presença agora. Porque quando alguém sente a presença de Deus, tudo muda por dentro. O medo perde força, a dor começa a diminuir. O coração encontra descanso e a alma volta a respirar esperança. Senhor meu Deus, neste momento eu te peço que o Senhor toque profundamente na vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração com o coração apertado. Talvez ela tenha chegado até aqui sentindo um vazio enorme por dentro. Um vazio que ninguém consegue preencher. Um cansaço emocional que palavras humanas não conseguem curar. Mas a Tua presença tem poder para alcançar os lugares mais profundos da alma. A Tua presença cura o que ninguém consegue tocar. Então entra agora com Teu amor sobre essa vida. Que essa pessoa sinta algo diferente acontecendo dentro dela neste instante. Que ela sinta o peso saindo dos ombros. Que ela sinta a paz entrando no coração. Que ela perceba que o Senhor está perto, mesmo depois de tantas noites difíceis. Pai, quantas vezes essa pessoa chorou escondida, sem conseguir explicar a dor que sentia? Quantas vezes ela tentou permanecer forte, enquanto tudo desmoronava ao redor? Quantas vezes ela se sentiu sozinha, mesmo estando cercada de pessoas? Mas hoje o Senhor está abraçando esse coração cansado. Hoje o Senhor está dizendo que nenhuma lágrima caiu em vão. Nenhuma oração foi ignorada. Nenhum sofrimento passou despercebido diante dos Teus olhos. Então renova agora essa vida por completo. Renova a fé, renova a esperança, renova a alegria de viver. Senhor, quebra também toda palavra negativa lançada contra essa pessoa. Existem palavras que machucaram profundamente. Palavras que diminuíram, humilharam e destruíram sonhos. Mas nenhuma palavra tem mais força do que aquilo que Deus declara. E o Senhor declara hoje que essa pessoa escolhida, amada e protegida, o Senhor declara que ela vai vencer essa luta. O Senhor declara que existe um novo tempo chegando. Então, toda voz de derrota cai por terra agora em nome de Jesus. Todo medo do futuro desaparece. Toda angústia perde a força diante da Tua presença poderosas. Pai, visita também o corpo dessa pessoa.
Toca onde existe dor física, toca onde existe enfermidade, toca onde existe fraqueza e desgaste. Que todo mal seja repreendido agora, que toda enfermidade recue diante do teu poder, que essa pessoa volte a ter forças para viver, sonhar e continuar caminhando. Senhor, coloca teus anjos ao redor desta casa, guarda essa família de todo acidente, de toda maldade e de todo ataque espiritual. Que haja proteção divina sobre cada caminho, sobre cada decisão e sobre cada passo dado daqui para frente. Porque quando o Senhor cuida de alguém, nada pode destruir aquilo que Deus decidiu proteger. Pai amado, enquanto essa oração continua, eu sinto que existem pessoas ouvindo essas palavras com lágrimas nos olhos. Pessoas que já estavam perdendo a esperança aos poucos. Pessoas que começaram a acreditar que nunca mais seriam felizes novamente. Mas o Senhor está entrando agora exatamente nesses lugares de dor. O Senhor está alcançando os corações mais cansados. E hoje, Pai, eu te peço que o Senhor derrame força sobre essa vida, porque há batalhas que deixam a alma esgotada. Há momentos em que o coração não sabe mais como continuar. Mas quando Deus fortalece alguém, essa pessoa encontra coragem até no meio do deserto. Então fortalece agora esse filho, fortalece essa filha, levanta essa pessoa emocionalmente, faz ela enxergar que o Senhor ainda está escrevendo uma nova história. Senhor, quebra agora todo sentimento de fracasso, toda sensação de incapacidade, toda a culpa que essa pessoa carrega dentro do coração. Existem pessoas se culpando por coisas do passado, pessoas presas em lembranças dolorosas, pessoas que não conseguem se perdoar. Mas hoje o Senhor está trazendo libertação emocional. Hoje o Senhor está quebrando correntes invisíveis que estavam prendendo essa alma. Então limpa agora o coração dessa pessoa, arranca toda a tristeza profunda, remove todo o peso espiritual. Que a presença de Deus invada esse ambiente neste instante de maneira poderosa. Pai, mostra para essa pessoa que ela não nasceu para viver derrotada. Ela não nasceu para viver sem paz. Existe um propósito maior preparado pelo Senhor. Existe uma promessa que ainda vai se cumprir. Mesmo que tudo pareça demorado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Mesmo que ninguém veja, o Senhor está movendo situações, abrindo portas e preparando milagres. Então aumenta agora a fé dessa pessoa, faz ela acreditar novamente, faz ela entender que o Senhor não perdeu o controle.
toca também na área sentimental. Existem corações machucados por abandono, rejeição e decepções amorosas. Pessoas que amaram de verdade e foram feridas profundamente. Mas o Senhor pode restaurar aquilo que parecia impossível. O Senhor pode curar aquilo que ainda sangra em silêncio. Então, derrama cura emocional sobre essa vida. Ensina essa pessoa a voltar a sorrir. Ensina ela a confiar novamente. E acima de tudo, faz ela entender que o maior amor que existe vem de Deus. Um amor que não abandona, não humilha e não desiste, Pai. Continua cuidando desta casa, desta família e deste coração. Que a paz do Senhor permaneça aqui depois que essa oração terminar. Senhor, meu Deus e meu Pai, existe uma guerra invisível acontecendo dentro de muitas pessoas que estão ouvindo essa oração. Agora, uma luta silenciosa contra pensamentos ruins, medo, tristeza, ansiedade e desânimo. E muitas vezes ninguém percebe, porque por fora elas continuam sorrindo, trabalhando e tentando seguir a vida normalmente. Mas por dentro estão cansadas, feridas e precisando desesperadamente sentir Tua presença. Então entra agora, Pai, com Teu poder sobrenatural. Visita esse coração que já sofreu tanto em silêncio. Derrama Tua paz sobre essa mente acelerada. Acalma agora toda preocupação excessiva. Tira esse aperto no peito, tira essa angústia constante. Faz essa pessoa respirar aliviada novamente. Senhor, eu te peço que o Senhor renove a esperança dentro dessa alma, porque há pessoas ouvindo essa oração que quase desistiram dos próprios sonhos. Gente que cansou de esperar mudanças, gente que não aguenta mais lutar sozinha. Mas hoje o Senhor está dizendo que ainda existe esperança. Ainda existe saída. Ainda existe milagre sendo preparado. Então quebra agora toda palavra de derrota lançada contra essa vida. Que todo sentimento de fracasso seja destruído em nome de Jesus. Que toda força maligna que tenta roubar a paz dessa pessoa recue agora diante da Tua presença poderosa. Pai, visita também os lugares onde existe sofrimento escondido. Existem feridas emocionais profundas causadas por abandono, traição, humilhação e rejeição. Existem lembranças dolorosas que ainda machucam, mas o Senhor pode curar aquilo que ninguém consegue entender. O Senhor pode restaurar a alegria de viver. Então toca agora nesses lugares feridos do coração, que essa pessoa sinta Teu amor preenchendo o vazio.
que existia dentro dela. Senhor, derrama também sabedoria para as decisões que precisam ser tomadas. Mostra os caminhos certos, fecha portas perigosas, livra essa pessoa de armadilhas e de pessoas falsas. Coloca proteção divina sobre cada passo dado daqui para frente. Que os olhos espirituais sejam abertos, que a mente seja fortalecida e que o coração volte a confiar completamente em Deus. Pai, eu também te peço que o Senhor derrame bênção sobre esta casa, que não falte alimento, paz e união dentro desta família. Que todo espírito de confusão e divisão saia agora, em nome de Jesus. Que a presença do Senhor permaneça nesse lar, trazendo descanso, segurança e esperança. Porque quando Deus entra em uma casa, a atmosfera muda, o ambiente se transforma e os milagres começam a acontecer. Pai amado, chegamos ao final desta oração, mas eu creio que este é apenas o começo de uma transformação profunda que o Senhor está fazendo nesta vida. Porque ninguém entra na presença de Deus da mesma maneira e sai igual. Quando o Senhor toca um coração, algo muda por dentro. A alma encontra descanso. O medo começa a desaparecer. A esperança volta a nascer. E eu creio que isso está acontecendo agora com essa pessoa que permaneceu até aqui em oração. Senhor, obrigado, porque o Senhor ouviu cada lágrima silenciosa. Obrigado porque o Senhor conhece cada batalha escondida. Obrigado porque mesmo nos dias mais difíceis, o Senhor nunca abandonou esse filho e nunca abandonou essa filha. Pai, continua fortalecendo essa vida nos próximos dias. Quando o medo tentar voltar, lembra essa pessoa de que o Senhor está perto. Quando a tristeza tentar dominar novamente, derrama a tua paz sobrenatural sobre esse coração. Quando o cansaço chega, renova as forças dessa alma. Que essa pessoa nunca esqueça que existe um Deus poderoso cuidando de cada detalhe da vida dela. Senhor, eu profetizo agora um novo tempo sobre essa história, um tempo de cura emocional, um tempo de paz interior, um tempo de portas abertas, restauração e milagres inesperados. Que aquilo que estava travado comece a destravar, que aquilo que parecia impossível comece a mudar. Que as respostas cheguem no tempo certo, que a alegria volte para dentro desta casa, que a esperança volte a florescer dentro deste coração. Pai, afasta toda energia negativa, toda maldade, toda inveja e todo ataque
força contra ela, que nenhuma palavra negativa destrua aquilo o que o Senhor preparou, porque maior é o Deus que protege do que qualquer luta que tente se levantar. Senhor, faz essa pessoa dormir em paz hoje. Acalma os pensamentos, tira a ansiedade do coração, dá descanso para a mente cansada, e que ao acordar amanhã ela sinta uma força diferente, uma paz diferente e uma esperança renovada, porque o Senhor já começou a agir. O Senhor já começou a transformar essa história, e aquilo que parecia perdido vai se tornar testemunho, em nome de Jesus. Amém. Amém.